Olá, meus amigos, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu quero estar revelando para você algo de muita importância, acredito eu, que você entendendo isso e aplicando nisso, a sua vida vai mudar. Eu tenho interesse que o meu povo entenda sobre essas questões e tenho certeza que o Senhor Deus também está muito interessado que os seus filhos entendam estas questões. Nós iremos estar falando sobre entidades, o que é entidades, definindo o que é entidades, potestade, principados, que a Bíblia fala, e dentre essas entidades, como derrubar ela, e para derrubar ela você precisa estar em Cristo, não um Cristo teórico, não um Cristo apenas de faz de conta, mas Cristo como entidade, como um principado e o maior dentre os principados. E nós também iremos estar falando a respeito de finança, né? A importância de você entender, ter clareza sobre o assunto, mais uma vez eu repito, porque Deus está interessado nisto e acredito que você deve estar interessado por ser uma coisa de alta importância a respeito das finanças. E como está no título, o próprio Jesus ele disse que é muito difícil um rico se salvar. Veja, é muito difícil, mas não impossível. Inclusive, foi isso que o Senhor Jesus disse, que era impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. E nós precisamos também ter clareza para que se gere a fé e alcance o propósito sobre esse mesmo assunto das finanças, porque a Bíblia também afirma, inclusive o Senhor Jesus repetiu, que tudo pertence ao Senhor, porque do Senhor os céus e a terra e tudo que no universo há. Jesus disse: Pai, eu sei que todas as coisas que são tuas também são minhas. Então, dentro dessa palavra última, da qual eu estou acabando de falar, você precisa entender duas coisas e ter clareza para que não gere o medo, porque o medo ele é o espírito contrário ao de Deus e o medo vai fazer com que você esteja, digamos, repelindo, afastando uma força opositora ao propósito de Deus, que é de prosperidade, de adquirir riqueza. Então, uma coisa que você precisa entender é exatamente que do Senhor é os céus e a terra. E que todas as coisas que existem no céu e na terra por ser do Senhor, você precisa entender e se posicionar, buscar compreender, porque o dinheiro que você tem e todo o dinheiro futuro, toda a riqueza futura que você pretende ganhar, já pertence ao Senhor. E nós somos apenas mordomos. Então, se nós fizermos o que nós quisermos com o nosso dinheiro, inclusive também com o nosso tempo, até com a nossa própria vida, se nós fizermos o que nós quisermos, assim como o dinheiro, nós também somos do Senhor. Inclusive o próprio Senhor Jesus disse que enquanto você não neutralizar você mesmo, enquanto você viver a sua vida, você não pode ser salvo, você não pode ser de Cristo. E esse princípio também se aplica no seu dinheiro. Enquanto você fizer do seu dinheiro o que você quiser, e aí, por causa da carência que todos nós, ou pelo menos a maioria das pessoas, viveram a vida inteira, se você não tiver clareza, se você não tiver discernimento, é isso que você vai fazer. Você pegar o seu dinheiro, você vai suprir todas as suas carências, todas as suas ansiedades ou medo. E aí tem o orgulho, tem a vaidade. E lá no final da fila é que você vai se voltar para o Senhor. E isso está errado. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E a última coisa desses 3 pontos iniciais que você precisa entender, eu estou me referindo ao que Jesus disse, que é difícil um rico se salvar, mas não impossível, e que se você
leva a sério, você deve dar atenção, porque se Jesus disse que é difícil, é porque exige uma atenção. Então você deve dar essa atenção para você entender e encontrar exatamente o caminho, porque se você não se esforçar, se você não se voltar para esse ponto, você não vai entender e você não vai encontrar o caminho. Você vai atropelar direitos, vai estar caminhando por outros caminhos. Então o segundo ponto é que do Senhor os céus e a terra e todas as coisas que no universo há, inclusive o seu dinheiro e o dinheiro futuro que você vai ganhar em todo o universo. E o terceiro ponto, que já é o que nós precisamos estar entendendo nesse primeiro vídeo, é que se todas as coisas, toda a riqueza do universo pertence ao Senhor, e você e eu, ou qualquer um outro que crer no Senhor Jesus, o Senhor Jesus que é o dono absoluto, o primeiro dos herdeiros, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiro da mesma promessa que Jesus foi. Jesus, ele não usufruiu, propositalmente ele não usufruiu, a ele foi negado essa herança que é dele, e ele que agora não tem um corpo. Então, ao entender esse ponto, que tudo é do Senhor, e você como filho, você que está no mundo físico, no mundo biológico, mundo esse que o dinheiro tem valor, que ele é importante. Então você, ao entender esse ponto, eliminar as dúvidas e se afirmar nessa verdade, você deve ter todo o dinheiro que precisou for, toda a riqueza que precisou, porque é um direito seu, é um direito dos que crerem. E você não deve nada a ninguém, a não ser o seu Jesus. Você não pode dar direito a ninguém, porque você está usufruindo o que por direito é seu. Porque do Senhor os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. E você é o herdeiro absoluto dessas coisas. Porque você, ao estar em Jesus, você é a parte física, você é a parte biológica, você é a parte humanizada, exatamente. Você está no mundo atuando aonde o dinheiro tem valor, aonde o dinheiro é importante. E aí você tem que se afirmar nessa verdade, tomar posse daquilo que por direito é seu, e aí está tudo certo, você não deve nada para ninguém, você não dá direitos legais para ninguém, incluindo Satanás. E aí se cumpre o que a Bíblia também diz. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Fora disso, você precisa entender que se você adquirir riqueza com outro espírito, tendo outro como teu Senhor, por não entender, ainda que inconscientemente, e é o que a maioria faz, você pode até ter dinheiro, mas você não vai ter o que só os que estão em Cristo têm, paz. Você não usufruirá da tão desejada paz. A minha paz eu vos dou. O reino de Deus, que não é bebida e nem comida, mas alegria, gozo e paz e poder no Espírito. Por quê? Porque qualquer pessoa que tiver recurso, que tiver riqueza, que não estão em Cristo, o que ela tem, quem o deu tem direitos. E todos que não estão em Cristo, independente da entidade, do nome que se dá à entidade, seja avareza, seja mamon, ou seja outro, a autoria, o verdadeiro rei e autoridade máxima e principal é Satanás. Então ele vai requerer, porque tem algo que pertence a ele na sua vida, você está usufruindo de algo que por não estar em Cristo foi ele que deu. E aí, cada um dá o que tem. Jesus só veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, mas o inimigo só veio para roubar, matar e destruir. Então, nesse último ponto, vai ser a minha primeira fala, o meu primeiro esclarecimento. Você precisa entender isso e se apoiar na Bíblia. Veja só, a Bíblia afirma com todas as letras, ali no Gênesis, no capítulo 6, verso 26, que o Senhor Deus, ele deu ao homem toda a autoridade, dominais sobre tudo. Então, Adão, que foi o primeiro a receber essa autoridade,
ele dominava sobre tudo. Vê que ele não sofria escassez, ele não tinha doença, ele não tinha nenhuma dessas mazelas que hoje existe. Ele vivia na perfeição, porque ele estava usufruindo dessa mesma autoridade que em Cristo Jesus eu estou revelando para você se apropriar, porque é um direito seu. Então veja, o Senhor Deus deu toda a autoridade a Adão. E ali dentro do paraíso, que esse paraíso, quando nós estamos em Cristo, entendemos a entidade de Cristo, estamos nela, corresponde o mesmo de nós voltarmos ao paraíso, que assim também nós retornamos à autoridade. Então entenda esse ponto. Então, Satanás usurpou de Adão essa autoridade com a sua sabedoria como anjo, como um ser que não tem carne, como um ser que não tem sangue, porque ele não podia atuar no meio dos humanos sem um sangue, sem um corpo. Então, como até aquele momento ele não tinha acesso ao homem, porque só tinha Adão e Eva, então ele se apropriou do que ele considerou mais próximo. Por isso a Bíblia descreve também que a serpente era mais sagaz. Então ali ele tomou ou usurpou a autoridade que a princípio Deus deu para o homem em um corpo. E ali ele evoluiu, e quando o desvio da verdade que ele a princípio pregou para Adão e para Eva, sua esposa, que a partir daí todos que nascemos de mulheres, de homens, nascemos com pecado em nossa conta, filho de Adão, separado de Deus, destituído da glória de Deus. Veja, destituído da glória de Deus. Destituído da glória de Deus é o mesmo que ser destituído da vida, é o mesmo que ser destituído da herança, é o mesmo que ser destituído de todos os privilégios. Então fomos destituídos da glória de Deus. Então, isso durou até Jesus. Aí, Romanos 5, Romanos 6 fala que por um só homem entrou o pecado na terra, e o pecado se estendeu a todos os homens. E todos os homens foram considerados pecadores, ou seja, condenado à morte, escravo da morte, maldito. E continua dizendo que a morte reinou de Adão até Jesus. Então, assim como por um só homem entrou o pecado na terra, por Jesus, esse pecado saiu, foi eliminado. Ou seja, o homem voltou a ter a oportunidade de ser restituído da glória de Deus. Glória de Deus que a princípio ele foi destituído da glória de Deus. Então, entenda isso aqui. Nesse interim de destituição, o diabo alterou tudo, alterou o sistema, alterou as leis, corrompeu a terra. Então, hoje, em nossos dias, está tudo alterado, está tudo corrompido. Então, a maldade feita nessa terra se tornou forças do mal. Só que essa força, ela é operada por alguém que é inteligente, que conhece as leis naturais. Então essa foi a realidade que nós encontramos a Terra, que hoje a nossa história é desenvolvida nessa realidade. Então assim foram criados outras coisas de valores, ou seja, por causa da corrupção, por causa da alteração, os interesses do homem foram alterados, se afastaram da justiça, se afastaram da verdade, se afastaram do que é nobre. Então agora tem coisas que nós damos muito valor e que nós desejamos ardentemente, mas a importância dessas coisas não é proveniente da verdade divina, não é proveniente da justiça divina. Mas essas coisas, essa distorção, hoje atua operando, alterando o desejo dos homens. E como a Bíblia ela fala que o diabo opera até hoje, em nossos dias, e influencia os filhos da desobediência. Como está escrito, ele opera do ar. Que é por causa disto que a Bíblia diz que nós não devemos nos apoiar em nossos sentidos. Não devemos nos apoiar em nossa própria capacidade. Não devemos confiar nem em nossa própria força, ou se por acaso alguém oferecer proteção, alguém oferecer
ser boa sucedância, digamos assim, que não é Deus, quem crê dessa forma, quem põe nisso e outra coisa, a sua confiança, como a Bíblia diz, é maldito. Que foi isso também que Satanás fez com Jesus, mas Jesus, lá estou me referindo no deserto, aonde ele tentou Jesus. Ali ele tentou sobre toda a necessidade do homem, a necessidade do alimento, mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra será da boca de Deus. Ele usou a glória do mundo. Jesus disse que a nenhum outro o homem deveria adorar, a não ser o seu Deus. Então, com essa alteração, por causa dessa corrupção, a razão que nós queremos enricar, que nós queremos ganhar dinheiro, e a razão pela qual nós gastamos o nosso dinheiro, gastamos o nosso tempo, não é por causa do reino, não é por Jesus. E aí, neste caso, nós não estamos operando em Jesus, que nesse caso, nós não somos o herdeiro, porque o herdeiro é Jesus, e nós não estamos operando nele. Nós estamos operando por algum outro espírito, seja avareza, seja medo, seja orgulho, seja vaidade, ou qualquer um dos muitos desvios e alteração e corrupção que existe no mundo. Então, por causa disso, quem tem vai sofrer, porque tem algo que pertence ao nosso inimigo. Agora veja só, quando nós entendemos que o que dá direito a Satanás, ele desviou, ele alterou, corrompeu, e homem da vida, humaniza, age sobre esses espíritos, sobre o comando dessa corrupção, dessa alteração. Então, como toda autoridade foi dada para o homem, então, nesse caso, Satanás consegue ter direitos legais por causa do homem que agiu fora do Espírito de Deus. Agora veja, quando você entende e define que Cristo não é apenas um nome simbólico, é uma verdade divina, é uma força divina, é uma consciência divina que está acima, além de todas as forças que operam nos filhos da desobediência, porque todas as forças que operam nos filhos da desobediência está subordinado às leis naturais, e Cristo, agir em Cristo, está agindo na força do sobrenatural, o único que venceu a morte. Então, quando alguém age em Cristo, reverenciando, quer conhecer os projetos de Deus, e ao entender, humaniza o projeto de Deus, dando prioridade ao que Deus dá prioridade. Essa pessoa se assumiu como herdeiro, e quando essa pessoa se assumiu como herdeiro, automaticamente derrubou todas as potestades, porque agora o verdadeiro herdeiro chegou, o verdadeiro dono de todas essas coisas chegou. Lembra, tudo pertence ao Senhor, e tudo que pertence ao Senhor é de Jesus. Mas o diabo conseguiu alterar os valores, manipulou e fez com que todo homem agisse por qualquer que fosse o espírito, menos o de Cristo, menos o da justiça do reino, menos da verdade do reino. Essa pessoa agora não reverencia o Espírito de Cristo, não reverencia os fundamentos de Deus, não reverencia, porque ele, ao reverenciar, ele vai entender que primeiramente o que ele tem em suas mãos é de Deus, e o que ele tem em suas mãos, ele tem o que de direito é dele, porque ele é herdeiro, porque ele humanizou Deus, ao se subordinar às leis de Deus, ao reverenciar o nome de Jesus que não é apenas um símbolo. A Bíblia diz: fazei tudo em nome de Jesus. O que acontece é que muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, antes de chegar nesse entendimento, eles usam a palavra falada. Eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Eu vou fazer isso em nome de Jesus.
Todo o meu ser é para honrar Jesus. Mas na prática, não é isso que ele aplica na prática no dia a dia? Seja o tempo dele, seja o dinheiro dele, seja o que ele tiver, ele vai suprir todas as suas carências. Ele vai suprir todas as suas ansiedades. Ele vai até fazer amizade com aquilo que pertence ao Senhor. Porque foi isso que o Senhor falou lá na parábola do mordomo. Essas filosofias que existem em nossos dias, eles se apropriaram não só das riquezas que pertencem a Cristo e aos seus filhos, mas se apropriaram dos seus princípios. Eles se apropriaram dos fundamentos corretos. Eles entenderam. Então eles entenderam porque eles quiseram entender. Então eles fazem o que fazem. Usa jargão. Eles usam comando ou mantra como querem falarem. Eles usam, sabe? Mas o que eles fazem não é para o Senhor. Eles fazem para obter um resultado. E quando eles fazem aquilo que o seu princípio, o seu fundamento é correto, que portanto veio de Jesus, mas não se subordina aos fundamentos do reino, eles estão fazendo, digamos assim, amizade, fazendo nome, passando por alguém que é muito correto, muito bom, mas não está subordinado ao Espírito da verdade, ao Espírito da justiça do reino, que portanto não está humanizando Jesus. São ladrões e salteadores. Esses viverão como se fosse dono até o verdadeiro dono chegar. E quando o verdadeiro dono chegar aqui entender que tudo que pertence ao Senhor, o Senhor que agora não tem um corpo, que nós quando humanizamos ao Senhor Jesus, essa humanização me deu direitos legais, denuncio o inimigo e agora estar ali o que é maior do que todos os nomes que se nomeiam, maior do que todas as entidades, principados. Por quê? Porque o ser humano, ou o grupo de pessoas que estão reunidas em nome de Jesus, que põe em prática os ensinamentos de Jesus, que reverencia ao nome do Senhor Jesus, se tornou o próprio Jesus de forma humana. Eis aí o rei, eis aí o comandante, eis aí o dono de todas as coisas, eis aí o herdeiro. Todas as coisas pertencem àquele. E ele entendendo isso, ele pode ter toda a riqueza do universo, mas ele não perderá a salvação. Fora disso, repito, é muito difícil ser salvo. Praticamente, sem Jesus é impossível. Porque a pessoa não entende isso, apenas só usa jargão, usa o nome de Jesus, mas na prática não se submete. E aí fica impossível ser salvo. Mas em Cristo, nós comemos o melhor dessa terra, desfrutamos do que é nosso e tiramos a munição dos inimigos de Deus que estão aí investindo, sustentando toda essa giringunça que gera morte, é vício, é artista que detrata de valores, de princípios, destruindo, desconstruindo fundamentos da vida, mas tem muitos recursos, bebidas, jogos e toda essa parafernália só estão ganhando por causa do dinheiro, com dinheiro que por direito é de Deus, que por direito é de Cristo, Cristo que não tem um corpo e ele não precisa, mas quando alguém entendeu e se submeteu e disse: eis, tudo é meu, tudo pertence a mim. Esse ser, nascido de novo, é aquele que Hebreus primeiro fala, está acima dos anjos, dentre eles Satanás, e agora esse ser, que é a nova criatura porque não existia essa criatura até Jesus ressuscitar, essa nova criatura é herdeiro absoluto de
todas as riquezas do universo. Então ele pode usufruir do melhor dessa terra e ninguém poderá fazer nada, porque do Senhor é os céus e a terra e tudo que no universo há. Se você gostaria de saber mais, esse é apenas o primeiro vídeo dentro dessa linha, e você gostaria de saber mais, não deixe de se inscrever no nosso canal, já deixar seu like e compartilhar com seus amigos, e vamos junto crescer na fé, usufruir de tudo aquilo que por direito é todo nosso.